meu povo de Candeias, dia 18 de março. Foi? Olá, meu povo de Candeias, dia 18 de março de 2019, 2020, estamos aqui, né, juntamente com toda a nossa equipe, contando todas as estratégias a respeito do coronavírus, esse vírus que está tendo uma pandemia em todo o mundo, a Europa, chegou aqui já no Brasil. Aqui em Candeias teve 2 suspeitas de casos de coronavírus, mas graças a Deus não foi confirmado. Por tudo isso que está afligindo o mundo e o nosso país, nós queremos conscientizar a cidade de Candeias a respeito da gravidade desse vírus e também tranquilizar onde a Prefeitura Municipal de Candeias está adotando algumas medidas de combate a esse vírus. Estamos aqui, principalmente do nosso lado, aqui o nosso médico, Dr. Bandeira, ele preside o Comitê de Combate ao Coronavírus do Estado da Bahia. Nós temos aqui também ele que é um infectologista e que faz parte também do nosso ambulatório de infectologia da cidade de Candeias. Do outro lado nós temos a doutora Betânia, ela que é a diretora médica responsável pelo nosso hospital Ouro Negro. E do lado de cá nós temos o nosso médico Dr. Lincoln, que é responsável pela emergência tanto pediátrica quanto adulto do hospital do posto Luiziana Filho. Nós temos aqui também a nossa secretária de saúde, Soraya Cabral, e estamos aqui, né, trouxemos todos os nossos convidados aqui para poder passar um pouquinho para a população candeense. Inclusive, há poucas horas atrás, disseram que estava tendo um alarme aqui na cidade muito grande, dizendo que uma paciente que mora em Passé, ela já estava contaminada pelo vírus do coronavírus, mas nós queremos tranquilizar a nossa comunidade, a nossa cidade, informando a todos que ainda não foi diagnosticado o coronavírus, existe uma suspeita, né? Daqui a pouco o nosso médico, Dr. Bandeira, vai falar aqui quais são os sinais do coronavírus, né? Você que está em casa, você que está um pouquinho doente, quais são os sinais que fecham realmente o diagnóstico da pessoa, e a gente vai fazer com que a pessoa realmente vá para os postos de saúde, para o hospital, para poder realmente se tratar. Graças a Deus essa menina ainda não tem o diagnóstico de coronavírus, ela está em isolamento até realmente nós colhermos esse sangue, que nós colhemos agora durante a tarde, iremos levar para o LACEN. Geralmente o LACEN está demorando cerca de 5 dias para poder dar esse resultado para a gente, e a gente espera que tudo realmente aconteça dentro dos limites da normalidade dentro da nossa cidade, mas a gente quer também chamar a responsabilidade mesmo, porque esse combate só poderá ser feito com a ajuda de todos. E aí eu queria aqui apresentar nosso amigo Dr. Bandeira, ele vai falar um pouco aqui, explicar um pouquinho para a gente o que é esse vírus, qual é realmente esse grau de contaminação, o que é que nós podemos fazer para combater esse vírus. Então, está apresentado, seja muito bem-vindo, ele que já conhece a nossa cidade, que é médico da nossa cidade, inclusive uma das referências para tratamento de zika, de chikungunya, enfim, todo o Brasil também, e está aqui mais uma vez com a gente nessa empreitada. Obrigado, prefeito Pitágoras, é um prazer estar aqui, sempre mais uma vez, né, fazendo parte aqui da comunidade de Candeias, estar junto com a secretária Soraya, com Betânia, diretora aqui do nosso hospital, e Dirico, também diretor do outro hospital, e para a gente poder conversar um pouquinho sobre o coronavírus. O coronavírus, é bom que as pessoas saibam, que está tendo todo esse rebuliço, porque é um vírus novo. Na verdade, esse vírus ele nunca circulou entre as pessoas. E a partir do final de dezembro do ano passado, ele começou a circular na China, inicialmente perto de um mercado que vendia frutos do mar e animais vivos, restaurantes, etc. E depois se espalhou pelo mundo inteiro. Então hoje são praticamente quase 150 mil casos no mundo diagnosticados laboratorialmente, mas a gente sabe que provavelmente existem talvez o triplo ou quádruplo disso no mundo inteiro. E no Brasil a gente já tem ele circulando. Ele é um vírus que causa doença respiratória, então ele é um vírus que, primeiro, ele vai causar febre, dor de cabeça, tosse, dor de garganta, tá certo? Uma sensação de um pouquinho, às vezes, doído. E ele, na grande parte das pessoas, eu diria que 80%, ele vai ficar restrito a esse quadro. Só que
a disseminação dele é muito intensa, então ele passa muito fácil, ele fica nas superfícies e ele se transmite muito bem, porque ele não morre logo, ele não cai aqui e morre. Então, ele não passa de uma mão para outra quando a gente cumprimenta uma pessoa, ele não atravessa a mão, mas ele também não morre de uma vez, então ele fica ali. Então, a pessoa, de repente, coçou o olho, passou a mão na boca, foi tirar um negócio do dente, pegou um alimento para comer, ela pode se infectar. Então, essa forma de transmissão, que a gente chama de contato, não é que a pessoa vai fazer um contato. Ninguém vai pegar a mão contaminada de alguém e vai botar na boca do outro, não. Então, você toca a sua mão na mão do outro. E aqui tem na superfície esses bichinhos, a gente não vê, mas eles existem. E eles passam de uma mão para outra. E aí, se você não está ligado e imediatamente lavar a sua mão com água e sabão, que já é bastante suficiente para botar a mão na boca, nos olhos, no nariz e pegar algum alimento, você vai se contaminar. E a outra forma dele contaminar é através de um contato próximo com a outra pessoa. Por exemplo, se eu tiver alguém numa distância de 1 metro, 1,5 metros para menos, tá certo? Ou seja, essa pessoa está relativamente próxima de mim, eu falando, ou eu tossindo, ou eu espirrando, eu posso, então, as minhas gotículas, elas passam, elas conseguem ser, vamos chamar assim, elas conseguem viajar no ar um pouquinho e vão tocar na boca das pessoas, mesmo que você não sinta que aquele vapor da outra pessoa falando toca na sua mão, então toca na sua boca. Então é um vaporzinho que vem na hora que você fala, na hora que você tosse, na hora que você espirra. Então esse vapor é suficiente para levar o vírus de uma pessoa para outra. Então é assim que ele se transmite. É isso aí, gente. Assim, a gente quer realmente passar toda essa importância para cada um de vocês, para vocês terem ideia. Na Europa já está realmente muito avançado tudo isso. Os hospitais estão realmente com muita gente, estão super lotados. E assim, é algo que é muito grave e nossa população, nós precisamos conscientizar. Na Itália, na Europa, foi realmente diagnosticado, foi tomado algumas medidas e foi liberado as pessoas de estarem nos trabalhos, de estarem nas escolas e foi conscientizado para poder estar dentro de suas casas, mas infelizmente as pessoas começaram a se divertir, a poder sair para poder ter o seu lazer e com isso aumentou ainda mais o coronavírus dentro do país. Então assim, a partir desse decreto, tanto o nosso governo estadual, o nosso Rui Costa, passou para a gente, para todas as cidades, onde nós estamos tomando algumas medidas, onde dispensamos o aluno das aulas, alguns servidores públicos que são idosos, enfim, é para que essas pessoas não se aglomerem, é para que as pessoas realmente fiquem dentro das suas casas. E assim, nós queremos dizer que nós estamos dando algumas estratégias. Vou passar daqui a pouco para a nossa diretora, Betânia, diretora do Hospital Ouro Negro. Nós estaremos estabelecendo uma estratégia, inclusive, de abrir a nossa UPA, que fica em frente ao Hospital Ouro Negro, e nós queremos fazer daquele espaço da UPA um isolamento, cuidados para os pacientes que estão suspeitos do coronavírus. Ou seja, nós não iremos abrir a UPA como portas abertas, né, para que qualquer uma pessoa venha e bata lá na porta da UPA e seja atendido. Não, não é dessa forma. Nós iremos abrir a UPA para que todos os pacientes que existam uma suspeita grave de coronavírus e que precisem realmente de cuidados médicos, a gente realmente possa ter essa tranquilidade que nós teremos essa sala de isolamento. Hoje nós fizemos uma visita, inclusive, ao hospital. Talvez, se nós pudermos colocar algumas imagens, nós já preparamos toda uma sala, um isolamento com a maca, com monitor, com desfibrilador, com ventilador mecânico, né, para que, já que é uma doença que inclusive causa problemas respiratórios, né, e alguns países da Europa, inclusive, já não tem ventiladores mecânicos para que realmente dê um suporte a toda a população. A gente realmente já estamos tomando todos esses cuidados e tem algumas pessoas aqui perguntando novamente, né, sobre o suposto paciente que é lá de Passé. Então assim, ó, gente, vamos, a nossa função aqui
ter muita responsabilidade com isso. Nós não podemos espalhar o terrorismo dentro da nossa cidade. Existe uma suspeita de um caso, mas assim, qualquer pessoa, acho que o Dr. Bandeira até pode até falar um pouco, qualquer pessoa que tenha tosse, coriza, que tenha um pouco de problema respiratório, um pouco de dificuldade para respirar, febre alta e dores no corpo, poderá se encaixar ou não no diagnóstico, né? É uma suspeita de um diagnóstico, que só poderá ser confirmado depois que fizer a coleta do sangue e aí realmente um exame laboratorial diagnosticar que está com aquele vírus. Candeias, nós já tivemos 2 pacientes suspeitos, que graças a Deus não foi coronavírus e sim foi H1N1. Esse paciente inclusive já foi tratado, já está bem. E é mais ou menos isso aí, né, doutor Bandeira? Exato, exato. As pessoas têm que ter muita tranquilidade, porque assim, não é todo paciente que tem tosse. Está cheio de pacientes com tosse, está cheio de pacientes com dor de garganta, está cheio de pacientes com febre. E não tem nada a ver com o Covid-19, que é o agente do coronavírus que está causando isso. Por quê? Porque não há uma ligação de pessoas contaminadas com esse vírus com essa pessoa. Então, às vezes, o indivíduo está aqui em Candeias, ele tem, às vezes, um problema respiratório, ele tem um asma, então ele vai ter muita secreção respiratória, ele vai tossir, ele pode pegar uma infecção bacteriana, ter a febre. Então, isso não tem nada a ver. Até hoje, pelo menos, seguindo as definições do Ministério da Saúde, para que você seja considerado um caso suspeito do Covid-19, desse coronavírus, você tem que ter, além de tosse, além de febre, além de sintomas respiratórios, você tem que ter algum vínculo com alguém que realmente está contaminado por esse vírus, ou você veio de uma viagem de fora do Brasil, porque você pode ter se contaminado nesses lugares fora do Brasil, ou você veio de algum lugar aqui dentro do Brasil onde está tendo uma transmissão muito importante e sustentável, como é o caso nesse momento, de São Paulo, do Rio de Janeiro e tudo indica que o Distrito Federal também está entrando nessa. Então, dessa forma que a gente considera você suspeito. Eu vim de São Paulo agora e comecei a ter esses sintomas. Bom, tudo bem, então você é um suspeito. Eu vim da França, eu vim da Itália, eu vim da Espanha. Né? Todos os nossos casos até agora, até recentemente, até semana passada, aqui na Bahia, todos tinham uma ligação com gente que veio de fora. Todos. Itália, logo no início, depois Espanha, Alemanha, mas sempre tinham alguma ligação, certo? E depois começaram a aparecer ligações com pessoas que vinham de São Paulo. Então, esse ainda é o padrão. Pode ser que daqui a pouco mude. Salvador está num processo de aceleração, que é diferente de Candeias. Apesar das cidades serem próximas, mas existe uma diferença. Existe um período, uma distância razoável, né? É claro que muita gente daqui que trabalha lá e vice-versa, mas isso não quer dizer que nesse momento a gente tenha o vírus circulando. É importante o quê? É importante que as pessoas estejam atentas para seus sintomas e a gente, como o prefeito muito bem colocou, na suspeita, notifica e colhe a amostra e encaminha para o LACEN. Porque é assim que a gente vai poder fazer o diagnóstico, ou a gente vai poder dizer assim, não, fiquem tranquilos, por enquanto não tem nada de Covid-19. O que a gente está vendo no estado, que a maior circulação de vírus respiratório agora não é o Covid-19, é o vírus da influenza, o vírus da gripe, é o H1N1. Esse você pode se prevenir. Como? A partir do dia 23 começa a campanha nacional de vacinação para a gripe. Você tem que se vacinar, porque a gente, com isso, você se previne de uma virose que é igualzinho ao coronavírus. Então, você se prevenindo, você já sabe que não vai ter aquilo, tá bom? É isso aí, gente. Vale salientar o seguinte, a responsabilidade ela é de todos. Nós estamos aqui com toda essa equipe estabelecendo estratégias para nós combatermos o coronavírus. Assim, a gente não pode espalhar o terrorismo, né? Como bem falou aqui o nosso médico de bandeira especialista, só se você realmente tiver um contato, né? Por exemplo, como bem falou, foi para São Paulo, teve um contato com alguém que estava na Espanha, ou de repente já existe um caso que esteja diagnosticado em Salvador, e de repente alguém daqui de Candeias ou tem algum contato com essa pessoa que já está diagnosticada, e tudo bem, aí realmente possivelmente tem uma chance muito grande de ter o coronavírus, mas só realmente vai ter o diagnóstico depois que colher o sangue. Gostaria também que a nossa doutora Betânia ela falasse um pouquinho sobre a questão de como é que está o nosso Hospital do Negro em relação a esse acolhimento de possíveis pessoas que estejam infectadas com o coronavírus. Boa noite a todos, acho que já são 18 horas, eu já posso dar boa noite. Queria dizer a vocês que eu tomo conta hoje do Hospital do Negro e a gente toma conta de um hospital com muita responsabilidade.
E por que existiu essa suspeita? Porque o nosso paciente hoje no Negro, ele é acolhido, ele é assistido e a gente ouve a queixa do paciente. Quando a queixa do paciente se enquadrou dentro do que já foi falado aqui, automaticamente nós entramos em contato com a Vigilância Sanitária do município para que nós fizéssemos essa notificação. Volto a confirmar que nós não temos caso positivo até o momento, mas que nós estamos atentos aqui no município a tudo que acontecer. Tenho certeza que hoje o Ouro Negro funciona de uma maneira extremamente responsável, que o povo de Candeias não tenha medo. O Ouro Negro hoje é responsável. Nós fazemos o acolhimento e o atendimento do nosso paciente de uma maneira bastante humanizada e de maneira muito responsável. Tenho certeza que tudo o que for necessário fazer para o bem-estar do nosso paciente será feito, os exames serão feitos, os que nós fazemos aí no hospital de uma forma imediata, os que serão encaminhados por LACEN, encaminharemos em tempo hábil. E já trabalho com Bandeira há alguns anos, a gente trabalha junto já em vários lugares, embora seja pediatra, mas a gente sempre esteve junto em vários momentos das nossas vidas. E ele me acompanha, assim, onde a gente vai, a gente trabalha muito junto. Então, eu peço socorro a ele e tenho seguido muito o que ele me disse. Betânia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e assim foi feito. Hoje nós já temos, como o doutor Pitágoras falou, uma sala, uma enfermaria que foi adaptada de isolamento para se surgir esse paciente. Vamos torcer para que isso não aconteça, mas nós estamos preparados para poder receber, acolher e atender esse paciente. Ao mesmo tempo em que o doutor Pitágoras está reforçando o que ele falou, a UPA vai reabrir, não é porta aberta, quem vai encaminhar esse paciente para lá seremos nós do Ouro Negro, não é porta aberta, tenho certeza disso. Agora eu preciso pedir a vocês, agora eu não vou falar como diretora, eu vou falar como pediatra, mantenham suas crianças em casa. Essas crianças, nós sabemos que elas não ficam doentes até o momento, embora exista uma suspeita de uma morte com coronavírus em criança, mas elas são transmissoras. Então, nesse momento que as escolas estão paradas, não é para elas ficarem nas ruas, gente. Vamos tentar fazer algumas atividades em casa, vamos manter nossos filhos em casa. Não é hora dessas crianças irem para parquinho, não é hora deles fazerem atividades comunitárias. Então eu peço a vocês agora, não como diretora médica do hospital, e sim como pediatra, que já tenho 35 anos nessa labuta, vamos manter nossos filhos em casa. E ao mesmo tempo eu vou reforçar uma coisa, nós de saúde estaremos sempre a posto para atender vocês, mas nós precisamos que vocês hoje se mantenham em casa. Isso é uma coisa muito importante, tem saído vários posts nas redes sociais dizendo isso, que a saúde vai estar sempre alerta, nós estaremos sempre alerta para atender vocês, mas a gente precisa que vocês se mantenham em casa, tá? Muito obrigada a todos. É isso aí, gente. Como bem a doutora Betânia falou, nós estamos tomando todas as atitudes, né, para poder dar esse amparo à nossa sociedade, da cidade de Candeias. Nós já temos uma sala de isolamento no Hospital Ouro Negro. Durante esses dias nós estaremos adequando a UPA para que nós tenhamos leitos de retaguarda, né, nessa UPA, onde essas pessoas que estiverem mais graves, que não possa ficar em suas casas aguardando a sua quarentena, né, e aí de repente trata-se de um vírus muito agressivo e às vezes causa realmente um comprometimento da saúde da pessoa, precisa realmente de cuidados médicos. Nós já estamos fazendo esses leitos retaguardas, nós temos a nossa sala de parada cardiorrespiratória, nós iremos fazer uma contratação também do laboratório para que possa estar fazendo esses exames das pessoas da cidade de Candeias, até para poder ter realmente uma certa celeridade. E gostaria também aqui de passar aqui para o Dr. Lincoln, para que ele possa falar um pouquinho sobre a nossa emergência, né, do Luiz Viana Filho, um posto que funciona desde 1956, posto onde durante muitos anos presta esse atendimento à cidade de Candeias, mas nós temos que saber o seguinte, a verdadeira função do posto médico Luiz Viana Filho, né? Ele que dá realmente suporte, que salva vidas e que durante um processo de virose que está espalhado por todo o Brasil e pela nossa cidade, nós estaremos com toda a nossa equipe lá
de pronto atendimento para poder atender essas pessoas, mas nós estaremos estabelecendo algumas estratégias. Eu gostaria que o próprio Dr. Lincoln falasse um pouco sobre essa estratégia em relação ao Luiz Viana Filho. Bom, como discutimos hoje durante todo o dia, estamos adequando toda a equipe para qualificar-se diante dessa doença que é nova para o mundo. No ano passado, em 2019, estamos atualizando todo o corpo clínico com o conhecimento alinhado ao Dr. Bandeira para colocarmos toda a rotina adequada para atendermos da melhor forma possível toda a população de Candeias. Enfatizando que o posto Luiz Viana Filho tem sua entrada pela pediatria isolada e tem a parte da clínica médica. É necessário a informação de que devemos ter a cautela, né, em não ficar tumultuando a recepção, porque a recepção não deixa de ser um aglomerado de pessoas que podem estar suscetíveis a essa infecção. Todo o corpo clínico está presente durante esse momento, não estamos com ausência de médicos, estamos com todos os médicos presentes, o corpo clínico de 3 clínicos e 2 pediatras durante todo o plantão, 24 horas. E a equipe está trabalhando alinhada com o hospital, de mãos dadas, juntamente com a Secretaria de Saúde, colocando esse projeto da abertura da UPA com a nova equipe, novos médicos que serão contratados e com experiência em medicina intensiva para casos graves. Vale ressaltar o seguinte, nós estávamos conversando com o nosso médico Dr. Lincoln, e a gente falando o seguinte, tentando conscientizar a nossa população para que as pessoas que realmente procurem a unidade médica do Luiz Viana Filho, que possam inclusive sem o seu acompanhante, né? Que possam ir somente a própria pessoa, mesmo porque muito acompanhante pode tornar aqueles acompanhantes suscetíveis a uma nova infecção. A gente vai também trazer para essas pessoas que estiverem acompanhando algum doente, que eles aguardem ali na parte externa do posto Luiz Viana Filho, que é uma parte ventilada, onde realmente vai diminuir o risco de infecção das outras pessoas, e que na parte interna mesmo só fiquem os pacientes que são doentes. É claro que existem pessoas que vão precisar de acompanhantes, como idosos, e aí realmente precisa de acompanhantes, mas a gente está querendo ressaltar o bom senso. Às vezes é um idoso que está muito tranquilo, que está previamente rígido, que só está com um probleminha, que foi lá realmente para poder procurar a emergência, vai ser atendido. A gente pede também que aquelas pessoas que foram umas crianças, realmente não tem como não ter o acompanhante, que leve suas criancinhas, que vai poder realmente entrar. Mas assim, graças a Deus, nós estamos tomando todas as medidas. Gostaria de passar essa tranquilidade para toda a nossa população. Vou passar aqui também para a nossa secretária de Ação Social e a nossa secretária também de Saúde do município de Candeias, Soraya Cabral. Ela que está com toda a sua equipe, com toda a vigilância epidemiológica da nossa cidade, com todos os enfermeiros, com todos os médicos, com toda a nossa equipe de enfermagem, técnica de enfermagem, para que nós não possamos ser surpreendidos por algo que realmente está no nosso Brasil. Queria que a Soraya falasse um pouquinho também. Boa noite, gente. É uma situação extremamente preocupante, né? Para todo o Brasil, para a Bahia e especialmente aqui para Candeias, onde eu sou responsável pela pasta onde a gente está com um grande problema. Então, de certa forma, a gente se preocupa e ao mesmo tempo que pede tranquilidade à população, porque a Secretaria de Saúde tem que tomar todas as medidas necessárias para conduzir esse problema. Nós temos aqui ao nosso lado o Dr. Bandeira, que ele é o presidente, né, do Comitê de Combate ao Coronavírus, e ele é quem está nos orientando, nos guiando, nos apoiando nesse sentido. Então, a gente tenta acalmar a população. A Secretaria de Saúde de Candeias tomou algumas medidas, a gente está fazendo algumas ações para que a gente consiga passar esse problema, enfrentar esse problema da melhor maneira possível. Além da abertura da UPA, que foi uma decisão que o prefeito tomou
da gente fazer leitos de retaguarda, já visto que o Hospital Ouro Negro ele está superlotado de pacientes de outras comunidades e a gente preocupado em ter alguns pacientes que eu coloco esses pacientes. Nós estamos colocando a UPA, a gente vai estar fazendo os ajustes necessários para a gente abrir os leitos de retaguarda. A gente também está fazendo a contratação do laboratório, como bem disse o prefeito, para que a gente possa fazer o PCR para coronavírus, não é isso, doutor? Porque a gente faz pelo LACEN e esse exame, às vezes, o resultado demora um pouquinho, e como a gente agora sabe que o Estado todo vai estar precisando do apoio do LACEN para fazer a entrega desses resultados, para fazer a análise desses exames, então a gente aqui no município de Candeias, a gente vai tentar estar fazendo isso para que os resultados dos pacientes do município de Candeias saiam mais rápido. Então a gente vai estar fazendo essa contratação do laboratório para fazer o PCR para a Covid-19. Também estamos usando o manejo clínico que foi feito pelo Dr. Bandeira, que é o infectologista responsável por isso. A gente está fazendo, vamos aplicar esse manejo clínico em todas as UBSs, PSFs, no posto médico Luiz Viana Filho, no Hospital Ouro Negro, ou seja, a gente vai seguir uma rota, uma orientação, onde o nosso infectologista vai estar passando toda a forma de acompanhamento e de atendimento dos pacientes, fluxos e rotinas que a gente vai precisar usar para atender os pacientes que têm suspeita do coronavírus. E além disso, que é um grande problema nosso, da Bahia e do Brasil, que é abastecer, né, os nossos almoxarifados desses materiais, que é o álcool gel, a máscara, né, que hoje está em falta, ninguém acha para comprar, ninguém acha mais em lugar nenhum, a gente tem algum estoque, graças a Deus, no município, mas a gente se preocupa porque isso pode acabar e a gente precisa, né, estar bem abastecido. Então essa é uma das ações que a Secretaria de Saúde está tomando como apoio para o enfrentamento desse grande problema que tem nos preocupado e não é pouco. Falamos à população que pode contar conosco no que for necessário, né? Os nossos postos de saúde, nosso posto Luiz Viana Filho, o nosso Hospital Ouro Negro e agora com o apoio da nossa UPA, que será o nosso leito de retaguarda, a gente está preparado para, se acontecer algum caso de coronavírus no município de Candeias, a gente está preparado para enfrentar esse problema. A nossa equipe está preparada para enfrentar esse problema. Vamos lá, gente. Tá tendo algumas perguntinhas aí no nosso Facebook aí. Acho que o Dr. Bandeira poderia responder para a gente. O pessoal está perguntando se todas as pessoas poderão tomar a vacina do H1N1. Essa é uma pergunta sempre interessante, prefeito, e as pessoas sempre perguntam. Na verdade, o Ministério da Saúde, ele que faz a gestão do Programa Nacional de Imunização, ele até hoje, ele só libera ou ele só entrega aos estados a vacina para ser dada nos chamados grupos de maior risco. A vacina para influenza está incluído aí dentro da influenza o H1N1, que são pessoas acima de 60 anos, pessoas menores do que 5 anos, indivíduos que têm problemas crônicos, respiratórios, cardiológicos, hematológicos, diabéticos, etc. As outras pessoas que não têm doença e que são pessoas jovens, mas que não estão nessa faixa etária, elas não têm acesso gratuito. Elas podem tomar a vacina, mas sem acesso gratuito. Agora, profissionais de saúde, professores, são duas categorias que a gente sabe que são muito importantes, né, prefeito? E que são também, de certa maneira, beneficiados pela política do Ministério da Saúde. Então é importante que as pessoas saibam que não é o prefeito de Pitágoras que não vai querer fazer a vacina. Isso vem do Ministério da Saúde. Ele não pode pegar a vacina que vem para uma pessoa acima de 60 anos e utilizar essa vacina dessa pessoa para uma pessoa de 20 anos, 30 anos. Então essa é uma restrição que existe para o país inteiro. Vamos lá, tem algumas pessoas aqui, inclusive, perguntando também, doutor Bandeira, sobre essa questão das máscaras, do uso de máscara no cotidiano, né? E do álcool gel. Isso. Essa é uma pergunta muito frequente e o que eu sempre falo? Máscara não é para pessoas normais. Você não está vendo aqui a gente falar com você com máscara, certo? Máscara é para o doente que está doente e máscara é para o profissional de saúde que atende os doentes.
Então, essas são as pessoas que vão usar máscara, certo? Excepcionalmente, a gente tem recomendado o uso de máscara durante o período do transporte. Em Salvador, por exemplo, naquele transporte coletivo, metrô, trens, ônibus, em horários de pico, para as pessoas que têm maior risco de desenvolver o coronavírus e ter complicação, que são indivíduos acima de 60 anos, indivíduos que têm doença respiratória, cardiovascular, hipertensão, diabetes, etc. Então, essas pessoas podem excepcionalmente, mas, vamos chamar assim, no geralzão, ninguém deve sair de máscara na rua, ninguém deve sair andando de máscara. A máscara é para o doente e para o profissional de saúde. Beleza, nós gostaríamos também de comunicar também algo muito importante, onde a Arquidiocese, né, da Bahia, ela já teve um posicionamento onde ela suspendeu todas as missas até o dia 2 de abril, né, está suspensa todas as missas. Então, assim, é algo realmente muito grave, gente, que está acontecendo dentro do nosso país, da nossa Bahia. Para que nós possamos realmente vencer essa guerra, nós precisamos da colaboração de cada um de vocês. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, preparando a cidade de Candeias, caso exista algum surto, mas que para que isso não venha acontecer realmente na cidade de Candeias, nós temos que interromper essa contaminação. E nós só iremos interromper essa contaminação com a ajuda de cada um de vocês. É uma ajuda simples, é uma ajuda de estar lavando as mãos, é uma ajuda de estar realmente utilizando o álcool em gel, é uma ajuda onde nós possamos conservar as nossas crianças dentro de casa e não estar dentro de aglomerações. Nós teremos inclusive também uma reunião com a OPEC aqui em Candeias para poder tratar inclusive também sobre os nossos tempos religiosos. A Igreja Católica já se manifestou e parou todas as missas e a gente está para poder ter uma reunião com a OPEC aqui em Candeias, com todas as igrejas, de todos os pastores, para poder ver como é que nós podemos também sugerir uma diminuição dessa aglomeração dentro das igrejas. Mas nós estamos aqui para poder finalizar com cada um de vocês, para poder passar a tranquilidade para cada um de vocês. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós temos aqui na cidade de Candeias uma UTI móvel que, se porventura existir alguma gravidade dentro da nossa cidade, nós poderemos estar fazendo a regulação desse paciente para um hospital maior e de grande porte. Nós estaremos adquirindo, a partir da semana que vem, 3 consultórios móveis, né? Um ônibus com 3 consultórios, onde nós estaremos fazendo ações durante toda a nossa cidade, durante todo o distrito de Candeias, para poder conscientizar sobre essa questão do coronavírus. A prevenção é muito importante, como eu bem falei. Nós queremos proibir a aglomeração de pessoas para não ampliar esse contágio, lavar as mãos, evitar o contato físico. No Japão, enfim, as pessoas são acostumadas a saudar umas às outras, não precisam do cumprimento das mãos. Aqui, realmente, no Brasil, a gente tem uma forma muito mais calorosa de cumprimentar as pessoas, mas é através disso que aumenta o grau de contaminação. Então a gente pede para que as pessoas não se cumprimentem, não dêem um beijinho, que possam saudar de uma forma distante. Todas as orientações que nós estamos fazendo através dessa campanha de prevenção, onde nós temos a nossa vigilância epidemiológica, nossa vigilância sanitária, estamos tentando atingir todos os meios de comunicação na cidade de Candeias. Nós agradecemos a todos os sites. Nós temos aqui, nesse exato momento, a Vox FM, nós temos o Mário Notícia, nós temos o Resenha de Notícias, enfim, todos os sites da cidade de Candeias. A gente pede também essa ajuda. A estrutura, nós estamos preparando o Hospital Ouro Negro, como bem havia falado, para possível suspeita desses casos, e aí que realmente precisa de um cuidado maior e que precisa realmente ficar internado. Então, estamos reabrindo a UPA e estamos também com o nosso leito de parada cardiorrespiratória montado na sala vermelha montada. Nós já temos essa sala vermelha que normalmente todos os dias está lá pronto, mas nós montamos uma outra sala especificamente para o coronavírus, até para que não possa se propagar essa infecção. Todas as repartições públicas da nossa cidade nós estamos reabastecendo com álcool gel, com produtos também sanitariantes, né?
nós fizemos todo esse decreto, fizemos a suspensão das aulas, evitamos qualquer tipo de eventos dentro da cidade de Candeias, tanto público quanto privado, e que tenha aglomeração de pessoas com acima de 50 pessoas. Estaremos em contato também com a Polícia Militar para que todas essas medidas sejam cumpridas. Como bem falei, em relação aos nossos programas sociais, nós estaremos mantendo todos os nossos programas sociais. O nosso pai vai vir aí daqui a alguns dias a nossa Sexta Santa, onde nós estaremos estabelecendo uma estratégia para que evite a aglomeração de pessoas. Em relação ao transporte dos nossos passageiros, nós estaremos colocando a nossa Secretaria de Trânsito e Transporte da cidade de Candeias para que estejam fiscalizando as vans, os transportes alternativos que existem dentro da nossa cidade de Candeias, isso até por instrução do nosso médico Dr. Bandeira. A cada ponto de chegada, né, tem que existir uma higienização de todo o ônibus, né, com álcool gel, ou com álcool a 70%, aquele álcool líquido mesmo, ou com produtos que possam fazer realmente essa limpeza. O comércio de Candeias, nós estamos em parceria juntamente com o CDL, né, inclusive fiscalizando a questão do abuso de preços abusivos em relação ao álcool gel, em relação a máscaras, enfim. A nossa central de abastecimento também, nós estaremos estudando medidas para que as pessoas o tempo inteiro estejam realmente lavando suas mãos. E é isso, gente. A gente queria finalizar isso aqui dizendo que a cidade de Candeias está tomando todas as medidas para poder garantir, né, a tranquilidade na nossa cidade. Vamos rezar, pedir a Deus para que a nossa cidade não seja acometida, mas nós queremos também passar uma tranquilidade para vocês, que durante toda a existência do mundo nós passamos por várias outras tragédias, mas nós vencemos. Eu tenho certeza, queria passar essa palavra de otimismo para cada um de vocês, que nós iremos vencer mais uma vez essa virose, essa pandemia que está tomando conta de todo o nosso Brasil e todo o mundo, mas que vocês também possam estar colaborando com cada um de nós, com a nossa cidade. É o que nós desejamos, muita paz, muita tranquilidade, mas muita responsabilidade também. O pessoal da imprensa parece estar querendo fazer algumas perguntas, eu vou pegar aqui. Oi? O pessoal perguntou aqui, a doutor Bandeira, que quem não tem álcool gel em casa pode fazer o quê? Olha, a água e sabão são fundamentais. O importante é você lavar sua mão com água e sabão dentro de casa, pelo menos 20 segundos, que é o tempo que você vai lavar. Não é só aquela lavadinha de esfrega, não. Você vai lavar a superfície da sua mão com a outra, passa uma mão, abraça a outra, depois tira os dedos e pega o dedão. Lavando com água e sabão. Isso é suficiente. 20 segundos é suficiente. Não é necessário que a pessoa tenha álcool gel. É claro, se você tiver o álcool gel, é bom, que é prático. Você pode levar no carro, pode levar no bolso, pode levar em qualquer lugar. E você não vai precisar de uma pia com água e sabão. Mas não tendo, água e sabão faz o mesmo efeito. Então, lave sua mão com água e sabão quantas vezes durante o dia for necessário. Doutor Bandeira, boa noite. Wilson Vieira, boa noite também ao prefeito Dr. Pitágoras, secretário de Saúde, Soraya Cabral e demais convidados aí. Doutor Bandeira, eu queria fazer duas perguntas ao senhor em relação à veracidade do fake news. Saiu uma informação que na China já desenvolve uma vacina contra o coronavírus. Eu queria saber se o senhor tem essa informação, se isso é verdade ou não. E também uma informação de um infectologista que ele deu na Folha de São Paulo, dizendo que existe uma probabilidade muito grande do coronavírus alcançar muitas pessoas por causa dessa possibilidade que ele tem facilidade de chegar, mesmo as pessoas estando isoladas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. A primeira coisa é o seguinte, a China realmente e os Estados Unidos estão já procurando uma vacina, mas isso não será de um dia para o outro. Essas vacinas, mesmo que estejam sendo agilizadas os trâmites, é coisa, eu acredito, que não menos do que para o segundo semestre do ano que vem, ou no máximo para o ano que vem. Acho muito difícil uma vacina sair esse ano. É totalmente impossível? É 100% possível? Não, não é. Porque pode ser que se consiga
uma agilidade nas agências reguladoras, mas geralmente o processo é mais lento. Em relação ao que foi colocado na folha em termos de disseminação, o vírus realmente é muito fácil, mas ele não voa, o vírus não tem asa, o vírus não tem motor, o vírus não é um monta em cima de cavalo. Então, o vírus ele só passa quando uma pessoa contamina outra. Eu contamino a doutora Betânia, a doutora Betânia contamina o rapaz aqui, esse contamina o outro, e assim por diante. Então, existe uma cadeia de pessoas. Eu até brinco, estava brincando lá em casa esses dias, dizendo o seguinte: se eu tivesse saído da China andando em dezembro de 2019, eu não tinha chegado na Bahia hoje, 18 de março de 2020. Mas o vírus já chegou. Então, para você ver como chega rápido. Então, é o outro lado da moeda, porque as pessoas viajam. Então, sai o cara da China, chega aqui. Se sai o cara da China, vai para a Europa, contamina alguém na França. Daqui vai alguém para a França, se contamina, traz o vírus. Então, na verdade, a gente precisa do fator humano, tá certo? O fator humano. Então, para chegar numa área rural, vai precisar do fator humano. Pode ser rápido? Pode. Basta que aquela pessoa da área rural se desloque, vá para algum lugar onde tenha pessoas contaminadas e volte para o lugar dele. Mas é sempre o que a gente imagina que nos centros urbanos, quanto mais conglomerados são, mais fácil que as pessoas estão assim, ó, próximas uma da outra. Então passa de uma para outra. Essa é a visão. Então, a gente tem que ter cuidado com também, não estou dizendo o caso específico do colega, mas é de outras pessoas que não são nem infectologistas, não são nada, e que ficam alardeando o fim do mundo, a chegada do apocalipse. Não tem nada disso. Isso é mais uma infecção que a gente já teve. A gente teve H1N1 em 2019, a gente teve o Zika vírus em 2015, a gente teve chikungunya em 2014. Eu acho que faz parte da vida. Vai passar? Vai. Daqui a 3, 4, 5 meses, a gente não vai estar mais falando de coronavírus. Mas o que a gente quer agora é o comprometimento da população, isso é fundamental, para que a gente diminua as taxas de transmissão. Para quem não tem um pico, milhares de pessoas entrando aqui em Candeias, no pronto-socorro, com o problema do coronavírus, em Salvador, em Dias d'Ávila, em Catu, em tudo que é lugar. É isso que a gente não quer. A gente quer com isso reduzir. Por isso que está sendo feito paulatinamente, progressivamente. À medida que o vírus está expandindo, a gente está tirando a forma dele se transmitir. Fazendo as pessoas ficarem mais em casa. O que a doutora Betânia falou é fundamental, ficar em casa. Né? Não vai trabalhar? Não vai sair para tomar cana no bar com 3, 4, 5, 10 pessoas. Está fazendo o contrário. É ficar em casa, vai dar um pulinho na praia, volta, tá certo? Mas procure evitar aglomerações. É esse o recado. Antes de nós passarmos para mais uma pergunta, eu gostaria de fazer um esclarecimento, inclusive a pedido do Frei Tiago Noronha, o pároco do Nossa Senhora das Candeias, e ele fala, avisa que as portas das igrejas estão abertas, inclusive para orações, e vai estar aberta desde as 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Então, quem quiser adentrar a igreja para poder fazer as suas orações individuais, as igrejas estarão abertas. Só não irá acontecer a missa propriamente dita. Mas a gente pede aí mais uma pergunta. Boa noite a todos, doutora Betânia, doutor Bandeira, prefeito doutor Pitágoras, doutor Lima, também a secretária de Saúde, Soraya Cabral. Também estamos ao vivo aqui na TV Resenha. Eu gosto de fazer uma série de perguntas. Primeiro, chegou informação agora há pouco que 2 agentes de saúde deram entrada hoje no Rio Negro com sintomas de coronavírus e que a vigilância sanitária também entrou em ação e solicitaram para que elas fossem para casa e fossem coletados os exames amanhã. Queria saber se isso procede. Também gostaria de saber do prefeito em relação a prazos e quantos leitos serão abertos em relação à UPA, e também gostaria de saber da secretária de Saúde, Soraya Cabral, em relação ao paciente que chega em qualquer PSF ou UBS, como é que vai ser esse procedimento para que possa fazer o isolamento dele caso ele tenha suspeita de coronavírus. Vou passar primeiro aqui para a doutora Betânia para ela poder falar sobre esses casos suspeitos, né? Como eu falei antes, gente, todos os casos que se enquadrem dentro dos pródromos que a gente fala na medicina, ou seja, que eles têm os sintomas que se enquadrem no coronavírus, todos eles serão notificados. Quando eu fui chamada aqui para trabalhar com o Soraya e com o Dr. Pitágoras, nós entramos
um acordo em que o hospital não ficaria mais isolado. Nós hoje trabalhamos muito juntinho da vigilância sanitária, muito juntinho de Lincoln, Viviana e muito juntinho da atenção básica. A atenção básica está pertinho de mim. Então, hoje eu tenho um relacionamento íntimo, eu faço parte, inclusive, da rede social, do grupo do WhatsApp, da rede básica, da atenção básica. A gente tem Carla e Flávia que respondem pela atenção básica e a gente fala, então essas duas pacientes que estiveram no hospital, eu não sei dizer se elas são agentes comunitárias, porque elas chegam lá com uma paciente, foi notificada, a gente pede para ficar em casa e a vigilância sanitária vai tomar devidas providências. É bom ressaltar que, assim, qualquer caso que exista realmente de coronavírus na cidade de Candeias, nós iremos publicizar, né? Iremos realmente colocar aí em todas as redes sociais, sites, rádios, enfim, mesmo porque nós temos que aumentar e redobrar ainda mais a nossa responsabilidade em relação à transmissibilidade do coronavírus, em relação ao número de leitos no que nós pretendemos estar abrindo, né, leitos que são retaguardas, que serão somente para aqueles pacientes que tiverem uma suspeita muito grande e que realmente precisem de cuidados médicos, né, maiores. Então, assim, tem aquele paciente que chega com febre, com tosse, com coriza, com dor no corpo e com febre alta e está assim, muito prostrado, né, está muito prostrado, está muito debilitado. Esse paciente ele não vai poder ficar em casa, né? Então assim, ele vai requerer cuidados maiores. Então, por conta disso, que nós estamos abrindo esses leitos retaguarda. Nós estaríamos abrindo em média de 20 a 35 leitos retaguarda. É claro que nós também já temos agora, nesse exato momento, no Hospital Ouro Negro, uma sala de reanimação específica para o coronavírus, ou seja, aquele paciente que está grave, que está muito prostrado, que está muito debilitado, que evoluiu em pouco tempo, com a suspeita de coronavírus, a gente vai colocar ele naquela sala de reanimação, naquela sala vermelha, e vai deixar isolado dos outros demais pacientes. E o prazo? Independente já do leito que nós temos, que é a nossa sala vermelha, que já existe há muitos anos. Prazo para a abertura da UPA. Olha, nós tomamos essa decisão agora, né? Tomamos essa decisão durante o dia de hoje e assim, nós estaremos assim, fazendo toda uma força-tarefa para adequar a UPA. Graças a Deus, até hoje, até o dia de hoje, não existe nenhum paciente grave, existe um paciente com a suspeita que inclusive ele está na sua casa, aguardando a confirmação do diagnóstico de coronavírus ou não, né? Mas para aqueles pacientes que realmente tiverem uma suspeita e que tiver um número maior de pacientes, a gente vai abrir esses leitos retaguarda. Você perguntou em relação ao fluxo de atendimento. Então, até seguindo o manejo clínico que o nosso infectologista nos orientou, os pacientes que chegam nas unidades básicas de saúde, eles, se chegarem e a nossa equipe perceber que existe um resfriado ou qualquer suspeita, né, de coronavírus, esse paciente automaticamente receberá a máscara e será encaminhado para o Hospital Ouro Negro, que estará pronto para atender esse paciente, para que ele não precise ficar naquela recepção esperando. Se o paciente, porventura, for o paciente que vá diretamente ao posto médico Lusiana, não seja um paciente que procurou a unidade básica de saúde, a orientação é que o médico do posto Lusiana faça o atendimento e se ele entender necessário internamento alguma coisa, ele vai fazer um encaminhamento para o Hospital Ouro Negro. Mas assim, a gente vai seguir todo um manejo clínico para atender esse paciente. Mas basicamente, o cuidado de recepção, de não deixar no aglomerado, é esse. PSF, a gente caminha para o hospital. O posto médico Lusiana faz o primeiro atendimento, porque é pronto atendimento, e manda para o Hospital Ouro Negro, porque obviamente a equipe lá vai estar fazendo os cuidados encaminhando para os leitos de retaguarda que serão na UPA. Que vale ressaltar, gente, que é uma reabertura temporária para o atendimento de coronavírus diante do nosso problema, né, que é emergencial. Então a gente encontrou como saída reabrir a nossa UPA, porque a grande preocupação de todos os secretários de saúde da região, onde colocar os seus pacientes,
já visto que os hospitais eles têm um quantitativo de leitos, né, que muitas vezes, como é o Hospital do Negro, está lotado, e a gente vai encontrar essa solução. A UPA ela tem rachadura na sala de raio-x e ela foi fechada porque lá ela fazia raio-x e ela emitia Contaminava, né? a contaminação radiológica. A gente vai usar a parte da UPA onde não tem raio-x, não tem rachadura, a gente vai usar a parte de enfermarias, que isso fique muito bem claro para que não exista nenhum tipo de dúvida sobre a estrutura física da UPA. A UPA foi fechada porque o raio-x estava emitindo os raios, as radiações, ok? Lá a gente não vai usar o raio-x da UPA, a gente não vai usar a área que está com rachadura. E a gente vai usar apenas a parte de enfermaria, claro que com o laudo da Defesa Civil, nos autorizando com todo o aposto que a gente precisar para funcionar de forma segura a nossa UPA. É isso aí, gente. Mais uma pergunta. Moisés da Box FM. Isso, prefeito e a todos presentes. Doutor Bandeira, uma pergunta para o senhor. A gente está analisando a situação lá da Itália, vendo do que está, a pandemia lá está fora do comum. A gente corre esse risco no Brasil, devido ao que está lá acontecendo com a Itália, corre-se esse risco aqui. E a segunda pergunta ao prefeito doutor Pitágoras. O senhor falou da Igreja Católica, que vai suspender, né, os seus eventos, suas missas, até o dia 2. No caso das igrejas evangélicas, a UPEC não cobre todas elas, inclusive a maior igreja do município, que é a Assembleia de Deus. De que forma o senhor já tem algo a conversar com os pastores dessas igrejas? Tem alguma fiscalização, alguma coisa para que se feche ou que diminua a aglomeração das igrejas? Obrigado. O que eu posso falar pelo Brasil, eu não tenho como falar, porque o Brasil é administrado nesse momento pelo presidente Bolsonaro, o seu ministro da Saúde, etc. Mas aqui na Bahia a gente pode falar, e aqui tem sido um estado exemplar até agora. Só para vocês terem uma ideia, a gente começou a se preparar para o coronavírus no estado da Bahia em janeiro. Então tem 2 meses que a gente se prepara para isso. O LACEN é o único LACEN em todo o Brasil que faz teste do coronavírus, como vem fazendo hoje. Hoje todos os exames que chegam no LACEN têm sido feito o teste do coronavírus. É impressionante como o LACEN, o pessoal está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. A diretora do LACEN está chegando no LACEN às 6 da manhã, saindo às 9h30. Diretora, mas o LACEN funciona diuturnamente, fazendo mais de 30 a 40 testes por dia. Só que chegam 100, 200, tem 500. Então, é por isso que às vezes dá essas demoras, como falou aqui, 3 dias, 4 dias para sair. Mas isso é um tempo recorde. Nenhum laboratório privado do Brasil hoje faz coronavírus, acabou o reagente. O DASA, o maior laboratório do Brasil, não tem reagente. São Paulo não tem reagente. Eles estão fazendo assim, coisa pingada para paciente muito grave. Os LACENs do Brasil, do resto, estão esperando o Ministério da Saúde entregar. Mãozinha estendida para o Ministro da Saúde entregar. O LACEN comprou, primeiro, com a parceria com o Dr. Gubi da Universidade Federal da Bahia, conseguiu, que o Dr. Gubi conseguiu se antecipar mais ainda, e foi o primeiro a receber os primes do coronavírus aqui na Bahia, e emprestou para o LACEN durante o período, e agora está recebendo de volta. E o LACEN comprou esses testes pelo prefeito. Pelo governador. O governador do estado da Bahia comprou uma tecnologia caríssima de FilmArray, que faz 21 vírus respiratórios, outros que não coronavírus, e 3 bactérias, em 1 hora e 15 minutos. E eu fui o primeiro a testar isso lá, eu vi. É um equipamento tão simples que você mesmo pode manipular. Se eu me ensinar, você ia conseguir fazer. Só que um exame desse custa ao estado R$ 1.200. Então, o custo disso é alto. Mas isso pôde mostrar a quantidade de pessoas que não tinham coronavírus. Por isso que você vê assim, a quantidade de suspeitos está enorme, mas ainda tem 15, 19, provavelmente a gente deve fechar daqui a pouco 20 casos de coronavírus. Está subindo, mas está subindo devagar. Então, a Bahia, o governador do estado, fez uma coisa fantástica,
cortou escola funcionando, cortou um monte de coisa. Aí, quando começou a semana com os casos apontando uma subida, o prefeito está tomando medidas aqui fabulosas para isso, outros prefeitos estão fazendo a mesma coisa, né? O prefeito de Salvador e assim por diante. Então, na verdade, o Estado da Bahia tem se mobilizado muito. Você tem agora o controle das fronteiras, todos os caminhões que vão estar vindo, e ônibus entrando pela BR-101, 116 e 242, vão ter as pessoas testadas com termômetro. Então, você encosta o termômetro ali, é um termômetro digital, faz assim, tique, encosta, aperta assim na cabeça, ele já dá a temperatura, tique, 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 tique. Entendeu? Quem tiver com febre sai, a vigilância colhe, bota uma máscara e depois vai atrás se ele é positivo dessa pessoa, na casa dela, vai fazer visita que você vai colocar. Então, tudo isso, né, a gente teve uma informação ontem da administradora do aeroporto internacional de Salvador, que a quantidade de voos está sendo despencada. A Air Europa tinha 3 voos, agora só tem um e vai se suspender, a Air Portugal também vai suspender a TAP, e a quantidade de voos que estão vindo aqui para a Bahia estão caindo assim, muito intensamente. Então, tudo isso vai colaborar para que a gente continue controlando essa disseminação. Então, o Estado da Bahia, nesse momento, com grande esforço do governo do Estado e dos prefeitos, tem, obviamente, toda a área técnica que está em volta, né? Eu tenho chegado em casa 9, 10 horas da noite, saio cedo e meu filho, não saia não, fica aqui em casa, você está se expondo demais ali. A gente tem que trabalhar, alguém tem que trabalhar, né? Isso para tentar, né? Os outros vão para a praia, mas a gente está trabalhando. Cuidar das vidas, né? Então, a gente, eu garanto que esse esforço tem sido realmente, às vezes nem a imprensa consegue saber, nem as pessoas no dia a dia entendem o volume de trabalho que a gente tem. É isso aí, respondendo a pergunta também do nosso amigo, em relação à questão falou que em relação aos católicos, né, a própria diocese fez um comunicado onde toda a Bahia será suspensa todas as missas, retornando somente no dia 2. Aqui em Candeias nós iremos também conversar, já conversamos com o doutor Fretiário, já conversamos com o padre Milton, iremos conversar amanhã com toda a organização dos pastores das igrejas evangélicas da nossa cidade. E o nosso intuito não é obrigar a nada, é simplesmente passar a todas as orientações que o Estado está passando para a gente, o infectologista está passando para a gente, falar que nesse momento que nós precisamos realmente de união dentro da nossa cidade. É um momento onde todas as bandeiras partidárias, nós temos que baixar essas bandeiras partidárias. A única bandeira que é do ser humano, é a do cidadão, é a da bandeira da cidade de Candeias, onde a gente quer realmente chamar a nossa população para que nós possamos ficar unidos, né, para poder realmente combater esse vírus, né, que está tomando o nosso país. Eu gostaria de chamar a atenção e a responsabilidade da população de Candeias. O nosso posto Luiz Viana Filho é a nossa porta de atendimento, né? Então, assim, só procurem, gente, a unidade médica do Luiz Viana Filho quando realmente existir uma necessidade, quando realmente existir uma emergência e uma urgência. Caso contrário, se for um problema de pressão alta, se for um problema de diabetes, alguma coisa assim, procura primeiro os PSFs, os nossos PSFs, todos estão funcionando, né? A gente realmente deixar somente essa questão do Luiz Viana Filho somente para aqueles casos que são graves, que são emergentes, que precisam realmente de um cuidado maior, mesmo porque toda vez que vocês vão para uma unidade médica, vocês também estão expostos a outras doenças. Então, assim, a gente pede essa colaboração de cada um de vocês. Eu perguntei sobre as igrejas que não fazem parte da UPEC. O senhor tem algum plano de conversar, dialogar? É isso, a gente está tentando chamar, convidando todas as igrejas amanhã para poder a gente estar batendo esse papo, está tentando conscientizar. E, então, é isso, gente. Eu agradeço a colaboração de todos vocês. Vamos deixar essas emergências vazias, né? Vamos deixar essas emergências realmente para quem precisa desses cuidados intensivos, né? As pessoas realmente que estiverem doentes. Frisando que os principais sintomas do coronavírus é a febre alta, a coriza, a tosse, a dor no corpo e a dor de cabeça. Então, assim, essas pessoas que tiverem esses sintomas, que tiverem também um histórico, né, um problema assim, na verdade mais grave, como diabetes, como hipertensão, como renal crônico,
pacientes imunodeprimidos, pacientes que têm lúpus eritematoso sistêmico, que tem realmente uma imunidade mais comprometida, que procurem de forma imediata a nossa emergência. Todos os nossos profissionais estarão aptos para poder fazer esse acolhimento, principalmente os nossos idosos, né, que são grupos de riscos. E é isso, gente. A gente quer realmente pedir essa colaboração de todos, desejar muita paz, muita união e uma boa saúde para cada um de vocês. Nós agradecemos. Muito obrigado.